Você que está sentado no fundo, sente mais para frente, em nome de Jesus. Eu falei o tema, depois você não me pergunta, não. Já falei, esqueceu. Muito bem. Guarde seu olhar, Lucas. Eita Deus. Mateus 6:22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelo mover de cura que o Senhor liberou sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa manter esse ambiente sempre limpo, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos expor as nossas feridas e receber a cura do Senhor. Pai querido, guarda, Senhor, guarda as nossas vidas, guarda, Senhor, este ambiente. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para ministrar os nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos, o véu do nosso coração. Nos faz entender a Tua palavra no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Só o Senhor tem palavra que transforma. Só o Senhor tem palavra que faz jorrar do nosso interior rios de água viva. Tudo isso flui do Senhor. Então, que o Senhor venha transformando, curando, libertando, restaurando. E toda sonolência, toda seta maligna, toda devagação da mente, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Senhor, e nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Possa sentar. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos, como nós olhamos, a forma com que nós olhamos, por quê, para quem, de que jeito nós estamos olhando. Dependendo da forma que nós olhamos para uma situação, se os seus olhos forem maus, o corpo vai estar em trevas. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai resplandecer a luz de Cristo. A forma com que você enxerga as situações da vida, aquilo que você passa, as pessoas ao teu redor, a forma com que elas se relacionam com você, vai fazer diferença no teu interior. E a palavra do Senhor nos ensina sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede a fonte da vida. Então, se você olha para uma pessoa já com um olhar não tão bom, com um olhar de escárnio, com um olhar de fofoca, com um olhar já não está muito bom, sabe? Aquela coisa de que tá cochichando ali, tá cochichando a meu respeito, às vezes nem é. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, olha o jeito que falou. Gente, cuidado com esse tipo de pensamento que vem parecendo como se fosse nosso, mas não é. Tem pensamentos que vêm como se fosse nosso, mas é Satanás colocando setas para roubar a nossa vida. A gente não pode deixar determinados pensamentos descer no nosso coração como se fosse verdade. Lá em Gênesis, capítulo 3, nós vemos uma Eva que estava ali com fruto todos os dias. O fruto não mudou de lugar. O fruto estava ali. Ela só olhou para o fruto e cobiçou o fruto quando ela entregou os ouvidos dela porque não tinha que entregar. Aí veio a serpente mais sagaz dos animais, trazendo uma conversa fiada, trazendo manipulação daquilo que Deus falou. Ai, Deus falou que não pode comer de todo o fruto do jardim? Como quem está tirando dúvida, para mexer no coração dela. Não foi isso. Ele disse que naquela ali a gente não pode nem tocar, então ela não sabe muito bem. Então ela tem um lugar para trabalhar. Porque
Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Não, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Opa, ó, despertou. Eu vou ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela só enxergava o bem. Tudo que ela enxergava era o bem. Ela enxergava que Deus estava protegendo ela, protegendo Adão, pelo simples fato de não experimentar daquele fruto. Mas a partir do momento que vem uma conversa fiada no interior, o olhar dela muda, não é para o fruto, é para Deus. Eu vou ser como Deus, eu não vou morrer. Ela preferiu acreditar numa outra pessoa falando. Por isso que eu falo para vocês, tratem as coisas com transparência. Converse com transparência. Gostou, gostou, não gostou, não gostou, magoou, magoou. Mas entra em acerto em nome de Jesus. Porque se não entrar em acerto logo, Satanás inflama o coração. E Satanás não pode ter espaço para inflamar teu coração. Cadê a Catherine? Fazendo o quê? Satanás não pode ter espaço para inflamar teu coração. Ele não pode roubar o teu interior. Glória a Deus. Pareceu a Maria. Entendeu? Não pode ter esse espaço, porque a partir daquele momento, o olhar dela para o fruto mudou. As más conversações corrompe os bons costumes. Se você for andar a vida inteira com uma pessoa que é igual aquele bichinho lá, ó vida, ó céus, lembra desse desenho da hiena? Não, o Lucas não lembra, né, Lucas? Poxa vida. Tinha um desenho há muitos anos atrás que tinha uma hiena. E o olhar da hiena para as coisas era assim, ó vida, ó céus. Aí ela falava uma outra palavra que eu não vou falar porque eu acho que não convém. Mas tudo para ela era ruim. O carro quebrava, ela, ó vida, ó céus, murmuração, 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 é o que saía da boca da hiena. Quer ver outro personagem que tinha muito disso? O Rabugento. Muttley, da Corrida Maluca. Muttley, vem arrumar. Não é assim? O olhar, ele tem que ser diferente. Você precisa enxergar as coisas boas da vida, daquilo que o Senhor deu. Havia uma proteção na vida dela ali no jardim. Era uma proteção do Senhor para ela. Os olhos dela só enxergavam o bem porque ela só precisava enxergar o bem. Tem coisas na sua vida que você não precisa experimentar para saber se é bom ou se é ruim. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca experimentei droga. E eu não preciso saber que isso não presta, não é bom para a minha vida. Eu não preciso provar para saber se é bom ou não. Eu já sei que não é bom. Eu já sei que causa dependência. Eu já sei que destrói o meu futuro. Eu já sei que destrói o corpo. Eu não preciso experimentar. Tem coisas na sua vida que você não precisa experimentar para saber. Mas você está ouvindo a voz da serpente o tempo todo. Você precisa fazer assim. Você precisa fazer assado. Aí você olha para o fruto do jeito que você nunca olhou na vida e começa a cobiçar aquele fruto. O olhar muda. Eu tenho um olhar acerca do Lucas. Menininho bonzinho, né? Nossa, como ele é bonzinho, quietinho. Aí, chega a mãe dele e fala assim, o Lucas quebrou a casa inteira, teve uma gritaria lá, uma briga. Ele não faz isso. Eu sei que não faz. Mas o meu olhar para o Lucas muda. Muda ou não muda? Dependendo do que você fala acerca de quem convive com você, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, vai mudar o olhar dele para aquela pessoa. E dependendo da pessoa, é um problema. Porque se meu olhar mudar com relação às minhas autoridades espirituais, eu vou colher problema. Porque como é que eu vou sentar com elas em determinados momentos? Se eu emprestar os meus ouvidos para aquilo que não tenho que emprestar, o que vai ser do meu coração? Como é que está esse olhar? O olhar que a gente tem que ter é de compaixão e de misericórdia. Ninguém aqui nasceu perfeito. Perfeito é Cristo, amém? Ninguém é perfeito. Eu erro, você erra. E eu não tenho problema
de trabalhar os meus erros, de falar, eu errei, me perdoa, não vou fazer mais. E eu não faço mais. Pode acontecer o que for, se eu falei que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Isso se chama posicionamento. E é isso que falta na vida de muitos que aqui estão. Posicionamento. A partir de hoje, eu não vou mais falar pesado, enxergado pesado. Quer ver um povo que também enxergava, tinha um olhar diferente? Gente, presta atenção. Quando os olhos não são bons, as pessoas não enxergam a bênção de Deus. O olhar pode mudar através de uma conversa fiada. Outros que não tinham um olhar bom, o olhar não era bom, não conseguia enxergar a bondade de Deus, o cuidado de Deus. O povo, quando saiu do Egito, viu os milagres, viu os prodígios, viu as maravilhas, mas no deserto eles não enxergavam o pão que caía do céu todo dia, a água que saía da rocha, a roupa que não como fala? Não se desgastava. Eles não enxergavam isso, eles não enxergavam a coluna de fogo, eles não enxergavam a nuvem, eles não enxergavam o cuidado do Senhor, eles só sabiam olhar para o passado. O seu olhar não pode estar no passado. Olha lá em Provérbios. Eu acho que é Provérbios, vamos lá. Eita, Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Acharam? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O teu olhar tem que ser para frente. O teu olhar não tem que ser para coisas ruins. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Os nossos olhos, eles não foram feitos para ficar contemplando maldade, para ficar contemplando o mal. Você não foi chamado para ficar contemplando obras malignas. Você não foi chamado para ficar contemplando aqueles programas que espreme e sai sangue. Aquilo ali destrói até o seu cérebro. Você não foi chamado para ter os teus olhos contemplando obras das trevas, de morte, de destruição, de violência, porque o seu cérebro vai começar a entender aquilo como se fosse algo natural, e não é natural. Existem estudos que comprovam isso. Pessoas que muitas vezes são apaixonadas por filme de terror, além de habilitar demônio, está contemplando mal. Eu sei que aquilo não é real. Você sabe, mas o seu cérebro entende como verdade. Você não foi chamado para ficar contemplando o mal, tendo o certo para o errado. Gente, essas novelas. Tem gente que eu acho que foi formada a vida inteira por novela mexicana, por Maria de Bairro. Não é possível. Porque é um drama. É um drama. Eu nunca vi igual. Essas novelas que o certo passa por errado, o errado passa por certo. Essas novelas que tá num pé de guerra, inimiga. O inimigo nosso é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Amém? Não são as pessoas. É Satanás e seus demônios. Você quer alguém que tinha o maior inimigo? Saul perseguindo Davi. O cara estava completamente endemoniado, perseguia Davi o tempo todo. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. E o que Davi fez? Poupou a vida de Saul. Por quê? Porque não se toca no ungido do Senhor. E olha que a gente está falando de Davi, que tinha guerra entre povos e conquistas e tudo mais. Mas a gente não está vivendo isso hoje. Está vivendo isso hoje?
E muitas vezes você está armando guerra contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua irmã, contra o seu padrasto, todo mundo te odeia, todo mundo te persegue, ninguém quer o teu bem. Sangue de Jesus tem poder. Troca esse olhar em nome de Jesus. Tem gente que não consegue enxergar o prazer de ajudar alguém. Eu vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim: não se canse de fazer o bem. Diz ou não diz? Ultimamente eu tenho orado assim: Senhor, me ajuda a não me cansar de fazer o bem. Porque eu nunca vi um tempo no mundo, eu estou falando num contexto geral, de tanta ingratidão das pessoas. Primeiro, se eu chegar aqui no Luquinhas e entregar, olha Lucas, toma, lembrei de você, não significa que eu estou afim do Lucas. Significa que o Espírito Santo me tocou de alguma forma para entregar uma oferta. É uma forma de fazer carinho, de amor, de gratidão. E significa que eu tenho liberdade suficiente para fazer isso. Mas o meu olhar para o Lucas, ele é um servo de Deus, ele é um menino aqui do aprisco do Senhor. Agora, a maldade, quando a gente caminha com gente promíscua, quando a gente caminha com gente maliciosa, quando a gente caminha com gente prostituta, toda atitude que você tem, um olhar de afeto, um orar com a pessoa, se importar com a vida, já vira segundas intenções. A palavra do Senhor diz que a gente tem que tirar toda a malícia do nosso interior. Está na hora de abrir mão da malícia. E você não pode ser ingênuo nessa terra. Por quê? Porque eu estou falando aqui para vocês. Se eu abençoar o Lucas, eu conheço o Lucas. O que eu conheço do Lucas é o suficiente para saber que ele jamais entenderia que eu estou dando em cima dele. Agora, se eu estivesse no ambiente de trabalho e o Senhor me pedisse para entregar para um rapaz qualquer, que trabalha comigo, foi Deus que mandou, amém? Como seria a minha atitude? Oi fulano, tudo bem? Deus mandou te entregar isso. Estava orando por você, ou passando em tal lugar, não vou te dar nada, não marca a página. E Deus mandou te entregar isso. Entendeu? Se a pessoa entender isso errado, eu não sei como é que as mulheradas aqui se viram. Mas eu sou daquelas bem grossinhas que dá os cortes e põe a pessoa no lugar. Um olhar meu, a pessoa já entende que se eu tiver que abrir a boca para verbalizar, o coitado do camarada. Mas a gente precisa entender, porque você tem que saber com quem você está convivendo, o olhar que você vai ter para a pessoa e o olhar que a pessoa vai ter com você. Porque tem gente que não tem um olhar bom para você. Tem gente que tem um olhar que quer que você se lasque mesmo. Por quê? Porque está influenciada por Satanás. E se você não tiver discernimento espiritual, você vai ter o bem por mal e o mal por bem. Você não foi chamado para ter o mal por bem. O mal é mal. Precisa entender qual que é a intenção do coração da pessoa. E quem vai discernir isso? É o Espírito Santo. Ele vai te mostrando. Todas as vezes que eu preciso de ajuda, eu peço uma indicação, a pessoa me indica uma coisa que não presta. Eu compartilho algo que eu preciso de ajuda em oração, a pessoa tem esboço de prazer. Ela não quer meu bem. Ela quer meu mal. E muitas vezes você está abrindo coisas acerca da tua vida pessoal, do teu casamento, da tua finança, da finança do teu marido, para pessoas que não foram curadas. Gente, tem coisa que você não tem que abrir para quem não foi curado. A pessoa está no mundo, não tem o mesmo princípio espiritual que você. Por que você está abrindo isso? Qual o conselho que ela vai te dar? Pautada em que ela vai te dar esse conselho? Nas novelas das emissoras? Nos filmes de romance? Na cultura da terra? Não tem o mesmo princípio. Qual é? Vai para pautar do quê? Aonde? Qual é o caráter? Qual é a régua de medir que essa pessoa vai usar para te dar?
Eu posso pedir conselhos financeiros para o maior investidor, para a pessoa que mais conhece, mas independente do conhecimento dele, eu tenho que ouvir o conhecimento do meu Senhor, porque ele pode me dar uma indicação para um negócio que está bombando e que não tem previsão no mercado de ter queda, não vai ser prejuízo. Mas se eu buscar aquele que é onisciente e ele fala para mim não invista, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa lá na frente vai acontecer. Ah, você vai perder dinheiro. Não, eu estou obedecendo a Deus. Porque vai saber de onde veio aquela empresa, o que ela financia. O dinheiro que está na sua mão é santo. Quando você consagra o dízimo, eu não sei por que a gente está entrando nisso, mas vamos lá. Quando você consagra o dízimo, você está devolvendo do Senhor. E consagrando seus 90%. Então, o dinheiro que Deus entrega nas suas mãos não é para financiar álcool, droga, tráfico. O dinheiro que Deus entrega... Por isso que eu não entrego dinheiro na rua para as pessoas. Quer comer, a gente compra uma comida. Mas dinheiro a gente não entrega para a pessoa na rua. Você não sabe o pacto que essa pessoa tem, aonde você está investindo. A mesma coisa, as empresas, você não sabe o que elas estão financiando. Aonde você vai investir? Você vai perguntar para o Senhor, aonde eu vou investir? Qual o desejo do teu coração? É isso que o Senhor quer que eu faça? É desse jeito que o Senhor quer que eu trabalhe? Para de fazer as coisas às doidas, porque tem gente que é muito bom em fazer as coisas às doidas. Certa vez eu conheci uma mulher e ela chegou em mim e falou assim, tá todo mundo na igreja falando de mim. Falei, falando o quê? Falando o quê? Não era aqui, eu congregava em outro lugar. Ah, é porque eu tô namorando com fulano. Eu falei, ah, é? É, tá. É que eles estão falando... Eu falei, peraí. O que Deus te falou acerca do fulano? Porque o que os outros estão falando não importa. O que Deus falou acerca do fulano? Que ele vai ser meu marido. Se Deus falou que ele vai ser seu marido, ok. 3 meses depois ela não estava com fulano. Foi Deus que falou? Tem gente que fala assim, eu busquei a confirmação de Deus, foi Deus que me falou. 3 meses depois, 7 anos depois, tempos depois. Gente, cuidado quando você fala que Deus te falou algo que não te falou. Que a tua alma gritando, naquele caso era a alma dela gritando acerca daquilo que ela queria. Ela não queria ficar sozinha. Agora, você acha que eu vou me colocar numa situação dessa? Eu não. Eu não apacentava, eu não discipulava aquela vida. Ela me fez uma pergunta, eu perguntei, ela falou que Deus falou. Se Deus falou, quem sou eu para falar o contrário? Nem orei. E nem teria que orar, não é minha responsabilidade. Quem teria que orar era ela. Cuidado, porque os olhos dela foi bom, os olhos dela chamou atenção para aquilo. Para os olhos dela, ele era o marido perfeito, mas não era o que Deus tinha para ela. E muitas vezes o que você olha, você vai ver a perfeição segundo a ótica do homem, mas não, se não é o que Deus tem para você, não vai ser bênção para a tua vida. A palavra do Senhor nos ensina acerca do olhar. Se você olhar para a mulher do próximo, para uma mulher e desejar, você já pecou. Então tem que tomar cuidado com o desejo do coração. Porque o olhar vai despertar o desejo do coração. E muitas vezes você está gastando tempo com futilidade que não é para gastar. Isaías 33:15 fala sobre contemplar o mal. Que não é para contemplar o mal. Os teus olhos não foi feito para contemplar o mal. Você não pode deixar os seus olhos contemplar a futilidade. Nós acabamos de ler aqui em Salmos. O mesmo Provérbios que a gente leu aqui, Provérbios 4, ele também fala da fofoca e da maledicência. E ainda fala que tem condenação por mexeriqueiro, que está lá em Levíticos 9. Como é que a gente vai olhar para o nosso irmão? Como é que a gente vai falar acerca do nosso irmão? Como é que a gente vai tratar o nosso irmão? O que significa santo? Significa separado. Deus te separou para Ele. Deus não te separou para outra coisa que senão para Ele. Deus te separou para Ele, amém? Por isso que você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, Deus separa você para Ele. E você quer fazer tudo do seu jeito.
jeito? Que separação é essa? Me explica, que lógica é essa? Deus te separou para Ele, então o seu olhar tem que ser de acordo com aquilo que Ele deseja, para as coisas, para as pessoas. O teu falar tem que ser de acordo com aquilo que Ele deseja, o teu caminhar tem que ser de acordo com aquilo que Ele deseja, porque você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. O problema é que a gente erra no examinar a si mesmo. Na mesa com Jesus, e eu compartilhei esses dias com algumas pessoas que eu achei muito interessante. Sentado na mesa com Jesus, o teu olhar tem que ser para Jesus e para você. Sentado na mesa com Jesus, o seu olhar não tem que ser para o seu irmão. Ah, Jesus falou isso porque eu acho que Judas vai trair. Não. Quem, Senhor, vai te trair? Sou eu? Eu vou te trair? Quem vai te trair, Jesus? O seu olhar tem que ser para você diante das coisas, diante de Deus. Quando você recebe uma palavra, quando você está fazendo uma leitura bíblica, o seu olhar precisa ser para você. Eu não sei como é que é o seu devocional. Eu sei o que eu falo para o meu Deus. Eu falo, Senhor, sonda a minha vida, olha para dentro de mim, para o meu coração, para minha mente, para o meu jeito de falar. Olha para a mãe que eu estou sendo, para a esposa que eu estou sendo, como que eu estou exercendo o ministério, aonde eu estou te desagradando, para que eu possa me consertar para te agradar. Porque o meu prazer é te agradar. Mas quando eu realizo as coisas para o homem, para o outro, porque ninguém vai te valorizar. Eu não estou esperando que me valorize, eu não estou esperando gratidão. Mas também não estou esperando ingratidão. Esse é o meu problema, que eu não espero ingratidão e recebo. Eu deveria esperar ingratidão e não esperar gratidão, né? Para não cansar de fazer o bem. Gente, fazer o bem é o resto da vida. É você ver alguém que precisa, é você auxiliar, é você ver alguém que precisa de uma palavra, é você entregar a palavra, é você saber de alguém que precisa de uma oração, é você entregar a oração. Agora, se você não souber corrigir o seu modo de olhar, se você não tiver entendimento que você não é seu, você é do Senhor, a sua vida é para a glória dele, não é para você viver do seu jeito. A sua profissão é para a glória dele. Foi Deus que te chamou engenheiro, cozinheiro, empreendedor. Foi Deus que te chamou empresário, publicitário. Foi Deus que te chamou nessa condição. Foi Deus que te chamou muitas vezes na condição de limpar a casa dos outros, porque você não vai lá só para limpar a casa dos outros. Você vai lá para mudar o ambiente daquela casa em nome de Jesus. Tudo na vida tem um propósito do Senhor e muitas vezes o seu olhar não está sendo um olhar que deveria ser. Eu estou aqui para cuidar dessa casa, para abençoar essas vidas. Eu estou aqui, Senhor, muda esse ambiente, traz a libertação, Senhor. Traz a libertação da feitiçaria, tira do engano. Em vez de você estar fazendo isso, você está reclamando, como está sujo, como está isso, como está aquilo. Você é aquele que entra nos lugares para mudar o ambiente em nome de Jesus. Deus te levanta para as coisas. Você tem uma empresa para ser abençoador, para olhar para as pessoas e ter misericórdia delas, para entender que aquilo que você faz com unção, e que a unção de Deus, ela se torna física em alguns momentos, e que muitas vezes o que você está fazendo ali, o preparo do teu alimento traz cura, traz transformação. Que muitas vezes o pegar na mão de alguém para fazer, o cortar o cabelo de alguém, o passar a mão no cabelo de alguém para lavar, você está abençoando a vida da pessoa, orando por ela, profetizando. Você não foi chamado para fazer as coisas como o mundo faz. Entende que você carrega um reino dentro de você. Entende que você não pode olhar para as coisas do mesmo jeito. Se Deus manda você sair para fora do barco, e muitas vezes você olha para o barco e você fala, mas eu estou olhando, Senhor, e eu estou vendo o vento, eu estou vendo a tempestade, eu estou vendo a agitação, eu estou vendo, eu sei que é impossível andar sobre as águas, mas se Deus te der uma palavra, só anda em nome de Jesus. Tem horas que você quer andar por aquilo que você enxerga, isso não é fé.
certeza das coisas que se esperam, mas que não são vistas. É pela fé que a gente aguarda Jesus Cristo voltar para nos levar. Não é isso? É pela fé, isso é loucura. Quem que garante? A palavra. A Bíblia garante. E Deus vela pela palavra. E qual é o maior questionamento do mundo? A Bíblia foi escrita por homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porque a coerência de Gênesis a Apocalipse. Essa palavra é viva, ela é tão viva, que quando eu tenho situações onde eu tenho pressa e preciso do sim e do não do Senhor, para eu não cair nos enganos da minha alma, eu falo, Senhor, eu preciso de um sim ou não, só um sim ou não, e eu abro essa palavra e Deus fala comigo. Ela é a boca de Deus. E se Deus fala para mim, Gisele, guarda os seus olhos. Guarda os seus olhos, eu vou guardar os meus olhos, eu vou guardar o meu jeito de olhar, para que o mal que está no mundo não entre no meu coração, como está em Isaías 33, guarde os seus olhos do mal, para de ficar contemplando mal, para de ficar contemplando futilidade, como está em Salmos, para de ficar contemplando coisa que não é para contemplar, para de ficar emprestando os teus ouvidos para pessoas que só vêm roubar o teu coração, a tua fé, o teu ânimo, a tua vontade de realizar. Deixa os teus ouvidos guardados, os teus olhos bem guardados em nome de Jesus, porque quando você entrega os olhos para as coisas ruins da terra, para o olhar mal, para o jeito, porque falou assim, porque pensou assim, às vezes a pessoa nem pensou, mas só o fato de você achar, você já fica preso naquele domínio da alma, já muda o teu interior, e ao invés de resplandecer a luz de Cristo, está resplandecendo o quê? Trevas. Deus não te chamou para resplandecer trevas, resplandecer a luz de Cristo que há em ti, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus te chama hoje para uma transformação. Não, porque você me tira toda torta. Deus está esperando você viver uma transformação e deixar ser transformado. Você precisa ser radical. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 16 ao 19, conta a história de Agar. Agar, ela saiu com o filho dela. E o filho dela, acabou a água, e o filho dela começou a chorar. E ela saiu numa distância porque ela não queria ver o menino morrer. Mas Deus tinha feito uma promessa. Ele falou para Abraão que daquele menino também seria uma nação. E quando aquele menino começa a chorar, o Senhor ouve o clamor do menino, ele ouve o choro do menino. E ele envia o anjo e fala para Agar: olha o poço diante de você. O desespero deixa a gente cego. O desespero dela, meu filho vai morrer. Ela estava diante do poço. Deus não criou o poço. Deus não colocou o poço já estava ali. Diante do desespero, muitas vezes você deixa de enxergar a solução que o Senhor tem te entregue, está na tua frente. Mas porque você está tão desesperado, você não está enxergando. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e a falar com Deus. Se o teu olhar mudou para o fruto, porque você ouviu uma conversa para a serpente. Se as trevas entrou no interior, porque você ficou contemplando as obras más. Se você não consegue entrar no novo tempo de Deus, como aquele povo não conseguia entrar, porque o olhar dele estava no Egito, estava olhando para trás, lá em Cadavás. Começa a falar com Jesus, pede para ele mudar. Se tudo que você olhava, você não conseguia ver os cuidados de Deus, mas você só conseguia ver que você está no deserto com o sol quente na tua cabeça, por que Deus não te coloca logo na terra da promessa?
Deus não te colocou logo na terra da promessa porque precisa tratar o teu coração. Porque murmurador não entra na terra da promessa. Amadas. Deus tem coisas grandes para você, para te entregar. Você precisa vencer esse medo, deixar Ele trabalhar no seu interior, para que Ele possa entregar o grande que Ele tem para você. Você está atrapalhando o Senhor de entregar aquilo que Ele tem para você. É bênção para a tua vida. Como está sendo o seu olhar para as pessoas, para as coisas, para as situações? Como está sendo o seu olhar para quem está do teu lado? Está deixando o olhar, a boca maldita, a voz da serpente falar para de ser besta. Tem voz de serpente que fala assim, você é besta, fulano ou fulana. Porque você fica lá entregando a tua vida, fazendo as coisas lá na igreja, mas ninguém te dá valor. Mentira do inferno, porque o que você faz na igreja, você faz para o Senhor, e é Ele que te recompensará. Ai, calabás. Aleluia. E tem mais, tem gente que ainda fala assim, olha o que aconteceu comigo, eu fiquei lá que nem trouxa. Oh, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, para que você está fundamentando? Aonde você está construindo? Você está construindo para o homem ou você está construindo para Deus? Aonde está o seu olhar? Deus tem promessas de coisas novas para a tua vida. Você vai ficar preso naquilo que é o passado até quando? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, porque os nossos olhos precisam ser bons. E a tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será. Porém, se os olhos forem maus, que grande trevas serão. E muitas vezes nós estamos diante de grandes riquezas, Senhor, de grandes maravilhas diante de nós. E muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, não conseguem contemplar. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de os nossos olhos serem tão maus, que a ponto de nós pisarmos numa terra prometida e vemos que é uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, como os espias enxergaram, mas mesmo assim não enxergaram que o Senhor é poderoso para nos entregar, de que a terra não é nossa, a terra é nossa. Senhor, nos livra de ter um olhar desse jeito, nos livra de ter um olhar mau, um olhar, muitas vezes não fala nada, mas o olhar denuncia, o olhar torce os olhos. Senhor, nos livra o nosso olhar, nos leva, Senhor, para a simplicidade, de muitas vezes, como na minha casa, na nossa casa, quantas vezes ali nós tínhamos tão pouco. Ali era um pãozinho, era um cafezinho, mas nós nos reuníamos, nós dávamos risada, nós brincávamos, nós, Senhor, nos alegrávamos diante da Sua presença. Senhor, nos leva de volta para a simplicidade. Nos leva de volta, Senhor, a ter um coração grato a Ti. Pois muitas vezes nós já temos tantas coisas, mas o nosso olhar só consegue contemplar aquilo que não aconteceu ainda, aquilo que não temos. Nos leva a enxergarmos aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que Deus Todo-Poderoso já nos deu. Nos leva, Senhor, nos leva a enxergar. Em nome de Jesus, comece a enxergar agora. Comece a enxergar.
Comece a enxergar aquilo que Deus já te deu. Para de enxergar aquilo que você não tem e comece a enxergar aquilo que Deus já te deu. Aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos. Você já tem, vou te dizer aquilo que você tem. Tem pessoas aqui que você tem família e tem muitas pessoas que não têm. Você tem um teto sobre a sua cabeça e tem pessoas que moram na rua. Você tem uma comida hoje, você almoçou hoje, salvo se você jejuou durante o dia, você teve uma comida no seu prato para comer. Tem pessoas que catam comida do lixo porque não tem o que comer. Você pode glorificar a Deus hoje, estar numa igreja, estar num lugar e congregar. Glória a Deus, porque tem pessoas que se reúnem debaixo da terra, que se reúnem escondidas em casas, porque são perseguidas, porque se professarem a sua fé, são mortas, são perseguidas, correm risco de morte. Portanto, glorifique a Deus, porque você tem coisas que outras pessoas não têm. Você tem um pai e uma mãe, glorifique a Deus, porque você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um chuveiro quente, porque tem pessoas que não têm isso, pessoas que hoje podem olhar e dizer, eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Que você possa ter na tua essência um olhar que cura, um olhar que liberta, um olhar que transforma, um olhar de acolhimento, um olhar que resplandece o Senhor. Tem pessoas aqui que o Senhor quer tirar as travas, o medo. Você tem medo, você tem travas no seu interior. Deus tem empresas para te entregar, mas o teu medo não deixa você. Aleluia. Amém. E Ele quer tirar do teu interior e te preparar para aquilo que Ele tem para entregar nas suas mãos. Deixa Ele preparar o teu interior. Para de voltar para os lugares que o Senhor já te tirou. Deus tem coisas novas para você. Para de ter medo do novo. Para de ter medo de dar um passo a mais. Porque às vezes você está diante da terra se sentindo pequeno, igual o gafanhoto, e falando, eu não sou capaz de fazer, de realizar isso, assim como o povo de Israel está olhando e se sentir incapaz, pequeno. Eles não iam conseguir destruir os inimigos ali. Mas eles esqueceram que não era eles que iam fazer, o Senhor. O Senhor liberou a palavra, o Senhor que ia fazer diante deles. Não era eles, era o Senhor. É por isso que você ainda não entendeu, você tem medo, porque você não sabe depender do Senhor. Deus não é irresponsável, Deus te chamou nessa terra, Deus te deu família, e Ele vai cuidar de você nos detalhes. Você só precisa estar na direção que Ele te deu. Em nome de Jesus, anda na direção que Deus te deu. Aleluia. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. As águas passam nos teus olhos para transformar o teu olhar, para transformar o teu jeito de enxergar, para transformar o nosso jeito de enxergar as coisas. Oh, aleluia! Você vai começar a enxergar tesouros que estão diante de ti. Aleluia! Quero beber do teu rio, Senhor. Unge os seus olhos, põe a mão nos seus olhos, põe a mão lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, a fluir.
és o rio que abre a visão. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio que abre, que nos faz chegar. Rio, Senhor, sacia minha sede. Eu quero em tuas águas. Eu quero a tua fonte, onde já confia. Manda lá, tua fonte, Senhor. Soledad